Divan com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Denis Santini e eu estou aqui no Divan com o Franqueado. Mas que nome é esse? Sim, é uma van. E é um trocadilho infame com o divã do psicólogo. Nós vamos botar franqueados aqui num divã para falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Eu sou Denis Santini e aqui você vai conhecer histórias do franchising, principalmente de franqueados e multifranqueados. Isso mesmo, aqueles empreendedores que operam mais de uma franquia e como eles fizeram para chegar lá, quais foram as dificuldades, quais foram as suas trilhas, quais são os seus truques de gestão e dicas para quem está vendo a gente também poder chegar lá. Como vocês podem ver, quem está assistindo esse videocast, ele está sendo gravado numa van. Depois eu vou passar aqui para vocês um pouco dessa van, onde ela está. E hoje nós estamos, sabe aonde? Hoje a gente está dentro do Rio Innovation Week, aqui no Rio de Janeiro. Sim, nós rodamos o Brasil, já saímos de São Paulo, vamos para o Rio para fazer essa série de entrevistas aqui no Rio, essa série de bate-papo com franqueados daqui da região do Rio de Janeiro. E dentro de um evento de inovação, que é o Rio Innovation Week. O episódio de hoje, gente, tem um patrocínio da BWA. A BWA é uma empresa líder em contabilidade para franquias. São mais de 3 mil clientes que eles atendem entre multifranqueados e franqueados em todo o Brasil. Eles são especialistas em performance tributária. Isso mesmo, e qualquer real conta, né, Simone? Sim, com certeza. Para os ouvintes do Divan, nós vamos botar aqui um QR Code. Eles estão disponibilizando um QR Code onde eles vão fazer de forma gratuita um diagnóstico da sua gestão tributária. Isso mesmo, de forma gratuita. O nosso episódio também tem o patrocínio da Franquia Extranet. A Franquia Extranet é uma das maiores plataformas de gestão e comunicação de processo entre franqueados e franqueadores. São diversos módulos que podem ser totalmente personalizados para a sua franquia. E eu tenho dito cada vez mais, quanto mais informação você tem, mais troca, mais relevante é. A Franquia Extranet pode ajudar muito franqueados e franqueadores nesse processo. E ainda conta com o apoio do AV Franquia, que é uma iniciativa para apoiar o varejo. Aqui embaixo eu vou botar a descrição de todos os nossos parceiros para você poder conhecer um pouco mais sobre eles. Bom, gente, está aqui comigo hoje a Simone, da Nut Bavária. Ela é franqueada há mais de 10 anos, ela trabalhava com tecnologia e ela foi durante 23 anos executiva. É isso, né, Simone? É, exatamente. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Bem-vinda. É um prazer, né, estar aqui com vocês. E sim, na verdade eu atuei 23 anos, né, na carreira de tecnologia de informação nessa área. E nos últimos 10 anos desses 23 anos, eu atuei com gestão. Né? Então aí estava numa carreira executiva, também já tenho uma experiência de gestão em equipes multidisciplinares, de locais diferentes, países diferentes, né? Então trouxe tudo isso, um know-how muito grande entre gestão de pessoas, liderança e informação, né? E o quanto isso faz a diferença para o negócio, que eu acabei depois, eu vou contar, que depois eu acabei levando isso para o meu negócio. Essa experiência toda tecnologia, eu transportei na gestão também, e eu acho que é um dos diferenciais hoje de êxito nisso, né, da minha gestão. Eu ia até te perguntar, me conta um pouquinho da sua trajetória, Simone. Como dizer, antes de você virar franqueada, qual foi o que você fazia profissionalmente? Conta pra gente. Então, eu iniciei uma carreira de tecnologia, eu era analista, na época, analista de telecomunicações, quando eu fiz a minha faculdade. Depois eu adentrei mais nessa área de telecomunicações. Gostava muito dessa questão de comunicação, eu já gostava disso, né? Então, como você interagir com as pessoas e como isso funcionava tecnicamente. Eu fiz uma pós-graduação e depois eu fui um MBA. Eu falo que ali foi uma grande... Foi uma MBA, foi um turning point. Foi, exatamente, porque eu fiz... E já comecei ali a ter a questão de gestão de negócios. E é engraçado que eu demorei e me limitei a fazer esse MBA. Eu tive um gestor que me incentivou muito. Ele falou, você tem que fazer. E eu posterguei aquilo um ano. E quando eu fiz, eu falei, nossa, é isso. Eu gosto disso, né? E aí, para ajudar também, eu venho de uma família também que é comerciante. Então eu falava que eu nunca ia ser, e no fundo eu entendi que era isso. Então aquilo me trouxe uma chave, eu falei, que eu coloquei no meu radar, mas eu continuei ainda na carreira. Eu me amplifiquei, eu passei por outras áreas dentro da tecnologia, eu fui para a área de segurança, depois eu fui para a área de sistema. Bem eclético. Bem. Isso aí eu tô resumindo bem a trajetória.
né? Foi uma trajetória, enfim, bem diversificada. E um desses momentos também eu geri uma área de inteligência de informação, então acho que também foi bem bacana isso. E no meu última etapa eu estava numa empresa segmento de varejo. Então também ali eu comecei a estar mais próxima do varejo dentro da área de tecnologia, né? Mas também foi muito importante, que eu acho que eu trago alguns ensinamentos que eu via lá e trouxe para minha prática também, né? E isso até se você se tornar. E qual foi o momento que você decidiu virar franqueada? Resolveu empreender? Você resolveu empreender de cara com franquia ou você primeiro pensou em empreender e aí veio franquia somente? Na verdade, a Nut foi sua primeira franqueadora, primeira marca. Primeira marca. Primeira e única, né? Você... nesse momento, isso. Tá. Tem outro negócio, mas na verdade como franquia Nut Bavária. Eu já tinha eu realmente queria um negócio. Queria empreender. Mas eu estava na área e é muito difícil, né? Você sai de uma posição onde você tem uma estrutura financeira, inclusive, e você tem essa mudança. Também era uma executiva conhecida, enfim. Teve uma reestruturação na empresa e nesse momento eu comecei, falei, quer saber, eu tive também um problema familiar de saúde, que eu tinha que dar um apoio maior, né? E eu precisaria de mais flexibilidade. Eu tinha ciência que eu precisaria de mais flexibilidade de tempo. E aí eu comecei a consultar realmente várias palestras de negócio, franquias, porque eu acho que a franquia, para quem está começando, você já é um caminho andado, né? Muito bem andado, né? Que tem uma marca, um marketing. Eu sempre falei isso, para quem pensa em empreender, franquia é uma das pessoas que te encurta alguns caminhos, né? Exceto se você tem um sonho já, eu quero criar aquele produto, que não é no meu caso, até porque eu acho que o meu know-how nem é esse, né? Os meus pilares, minhas habilidades não tá aí. Então acho que hoje eu vejo, eu queria experimentar, e pela franquia era uma forma de eu experimentar mais fácil, mas hoje eu vejo que eu continuaria com franquias ad eterno, porque não é tanto, eu não tenho esse tempo para formar um negócio. Eu gosto da coisa já andando, a coisa acontecendo e eu fazer esse movimento mesmo de acontecer. Enfim, e aí eu comecei a assistir, e aí eu assisti uma palestra a pessoa estava expondo várias marcas, e ali eu falei, puxa, Nut Bavária, e uma delas era a Nut Bavária. Me interessei, porque era uma coisa menor, ele até explicava ali, eu lembro muito bem, cada marca que você ia escolher. Por quê? Não é porque eu gosto de chocolate que eu tenho chocolate, roupa, o quanto você tem que ser uma pessoa de planejamento para escolher, tá com uma loja de roupa, você pode escolher coleção pro ano que vem, né? Então, tudo isso ele foi colocando, e ele falou, uma delas, me interessou duas marcas, e uma delas foi a Nut Bavária, e aí eu resolvi entrar em contato, e não tinha, na verdade, não tinha mais. Eu sou de São Paulo. Não tinha ponto onde você queria? Não tinha, tava um momento, isso era em 2014 e tava bombando, não tinha. Aí eu fiz meu cadastro. Passado 2 meses, teve um repasse. E porque provavelmente nesse repasse, ali foi ofertado, lógico, pelos franqueados, mas estava num momento tão top, acho que do mercado, no varejo, que acho que não foi interessante, porque o ponto era um shopping muito novo e o ponto não estava performando bacana. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Ele falou, quer, mas a marca mesmo ofereceu ali, eu percebi naquele momento, a gerente comercial ofereceu, mas ofereceu com parcimônia. Exato, porque tipo, olha, eu mesmo, né? Então, eu não sei se era bem isso que eu indicaria isso, né? E ok, e aí eu vi, e aí eu entrei em contato com o franqueado que estava querendo repassar. E aí eu comecei uma análise, Denis, eu nem sei se é isso que você já entra nessa linha. Pode ir, tá delicioso. Eu vou falando aí, então. Essa é a ideia. Tá. E aí eu entrei em contato com ele. Até para quem tá ouvindo a gente, entender um pouquinho todo esse processo, é muito bom. Sim, então, aí nisso eu entrei em contato com ele. E aí ele começou, a marca também me ajudou, a franqueadora me ajudou, começou a me passar números. E realmente falei, nossa, realmente é interessante isso, né? Porque olhando ali tinha uma lucratividade baixa e tal. E eu fui visitar e fiquei muito na dúvida muito tempo. Enquanto isso, nesse momento, eu recebi um convite bem interessante também de uma empresa para voltar para o corporativo. Olha o dilema, olha o dilema. Não, e foi muito dilema, porque era uma empresa muito boa, multinacional, enfim. E ali, mas eu falei, eu queria entrar.
Eu falo que eu fiz uma loucura ali, né? Porque eu falo não, né? E aí eu continuo com o processo eu também estava avaliando outras marcas, mas ali com a Nut eu parei e me aprofundei. É uma operação, na verdade não é uma operação mais simples, um custo de investimento menor, mas que tinha um retorno bacana. E quando eu comecei a olhar, eu falei, eu vou buscar uma empresa que me ajude nesse processo de negociação, porque eu não tinha experiência, como que é um repasse. E essa empresa me ajudou tanto a olhar o financeiro, o business ali do negócio, quanto também a olhar as questões jurídicas, porque o franqueado, uma das exigências era que eu não tivesse um novo CNPJ, e sim eu já fizesse inclusive com os funcionários, que tem o maior risco nisso. Bom, enfim, e aí eu vi oportunidades. Quando eu começo a visitar o ponto, e eu conhecendo um pouco mais... Vou aproveitar a sua deixa, que nós temos um episódio, porque eu não sei se ele já foi ao ar ou se ele vai ao ar, vale a pena pesquisar, que são com advogadas contando um pouquinho os cuidados de repasse. Isso tá? Aproveitando a deixa, importante. você que está ouvindo a gente, nós vamos ter um episódio aqui, procure nossa lista aqui de episódios do Devan. Estamos com advogados contando um pouquinho os cuidados na hora de pegar o repasse. Principalmente naquele caso, era a minha primeira experiência ali, ainda com um repasse. Então, acho que é muito importante isso, você ter esse respaldo. Depois disso, eu tive mais 2, 3 repasses que eu adquiri, mas aí eu já tinha uma outra experiência. E aí, enfim, eu comecei ali a identificar oportunidades que estavam no negócio, que estavam ali, não era só porque o ponto não era legal, ou o shopping estava em amadurecimento, mas que estava questões de gestão. E nisso eu consigo fazer uma negociação melhor. Então, eu acho que para quem está olhando para um repasse, porque acho que eu vejo que o mercado brasileiro, ele tem um limite ali, uma limitação quando a gente fala de repasse. Parece que eu vou comprar algo que não tá bom. Mas é ali que você entra. Porque se você consegue fazer uma análise bacana, você consegue ou ter uma negociação muito boa, e ali você já sabe de que ponto de partida que você vai. E ali realmente foi o que eu fiz. Ou ao contrário, o negócio está muito bom, lógico, aí você vai ter um investimento maior, mas você já entra rodando, né? Então, eu acho que de todos os lados, ou se você tem aquele capital para investimento ou não, você tem os ganhos. Eu acho que o repasse é uma coisa que eu sempre olho, quando eu vou até olhar uma outra marca, eu sempre olho por aí. Sabe que para quem me acompanha e acompanha a community do Devan, ele sabe o quanto a gente fala de repasse como uma oportunidade. Exato. Tanto para quem está saindo, que Sim. Você pode às vezes recuperar uma parte, com certeza, ou algum pedaço, ou até mesmo mais, pensa um negócio lucrativo. Para quem está entrando, que consegue ter sim, ele vai comprar um negócio que não está performando também em alguns casos, mas ele consegue enxergar, ele consegue às vezes ter um ganho, que às vezes nem é financeiro, é o tempo de você ter que preparar, no seu caso não, mas no caso de reforma, negociar, tá tudo lá. Você já sabe, não tem muita novidade ali. Você pula uma etapa. Você pula uma etapa, entra um pouquinho no seu dia a dia. E aí, então, você estava contando, a gente começou contando um pouco da sua jornada profissional, a sua entrada, aí você entrou nesse repasse, que você acabou escolhendo não optar para voltar para a carreira executiva, entrou no repasse. Quais foram os desafios assumir a loja, e agora? Conseguiu virar, a coisa começou a andar, você falou, ai meu Deus, o que eu fiz, não era para eu ter entrado aqui? Eu falei isso por muito tempo, porque na verdade, Denis, eu justamente entrou uma recessão aí de 2015. E nós vamos chegar no final, hoje lá tem 7, tá gente? Ou seja, não foi ruim, vamos chegar lá. E essa história que eu tô falando, foi esse início foi desafiador, mas deu tão certo que eu tenho 7, passei por uma pandemia, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Eu acho que tem tantos desafios, mas, enfim, acho que o primeiro ponto é a troca de assunto, né? Eu vinha numa linha ali executiva, e aí você passa por uma linha que eu falo que você economiza, eu brinco, né? Quando você avalia até a linha do cafezinho, que é tudo. Se você não quer olhar para, não tem como. Então você vai olhar os seus custos, o que você está performando, o seu time, o objetivo desse time, ele é muito diferente, extremamente diferente do time que eu tinha. Então era um time, né? Questão cultural, objetivos, necessidades diferentes. E como você trabalhar, motivar essa equipe, né? E ajustar. Só que ali eu fui entendendo que assim, gente, sem processo não dá. Então aí eu comecei a fazer um trabalho pequeno ali, mas de processo. Como a gente criou uma organização, como é que a gente consigo olhar como que a venda de ontem, o que foi que fez diferente. Então essa análise, num mundo tão pequeno, eu comecei a aplicar, né? Mas a grande desafio
ali equipes extremamente diferentes, objetivos diferentes, e aí eu acho que você Papéis tem diferentes. papéis diferentes. Bom, isso foi em que ano? 2014? 2015, já 2015, nesse momento. Quando eu assumi em 2015, E aí, essa foi a loja 1, a operação 1. Isso. Me conta rapidamente até a operação 7. Como é que foi essa jornada? Porque eu sei que você tem loja em São Paulo e Rio. Como é que você veio parar no Bom, Rio? então, Você mora onde, curiosidade? eu moro em São Paulo, meu marido é carioca, mas nós moramos em São Paulo, mas eu fazia já esse São Paulo e Rio por causa da família dele com certa frequência. Sabe que a minha história é parecida. Minha esposa é carioca. Ah, é? A gente vem bastante pra cá. Então, eu fazia, antes de ter o negócio, inclusive, né? A gente é casado mais tempo. E aí, o que a Nath falava? A Nath falava que os melhores pontos eram aeroportos. Realmente era. Só que já tinha em Congonhas, já tinha em Guarulhos. E eu uma vez estava sentada no Santos Dumont. Olhou pra ele, olhou pra você. Ele falou, mas aqui não tem, né? Eu falei, Só que eu estava numa feira nesse mesmo momento, em 2015, na BF. E a Infraero estava lá. E aí eu fui me apresentar, né? E aí começou ali um grande namoro, que também não foi algo rápido. Foi um processo bem longo de 1 ano, até fazer um piloto no aeroporto. Tinha toda uma questão aí do produto, a questão do cheiro. Porém, o produto combina muito com o aeroporto. Muito. E aí Pra quem tá assistindo a gente, ó, até mostrei pra Simone aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu comprei no aeroporto. Que bacana! No Santos Dumont? Não, comprei em Congonhas. Ah, tá. Então você vai fazer na volta, você vai comprar no Santos Na Dumont. volta, como você viu. É sua loja lá? É. Vou falar, sou amigo da Simone. Isso, pode falar. Mas então você começou, aí você começou a primeira em São Paulo. Quantas você abriu em São Paulo até você vir pro Então, Rio? aí eu vim pro Rio, só que o Rio... Vou deixar aqui, ó, pro pessoal que tá assistindo a gente ficar com vontade de comer. Eu brinco que o Rio, eu tenho o meu coração no Rio, então eu acabei abrindo aí acabei não abrindo o outro, acabei abrindo um terceiro ponto no Rio e um quarto ponto no Rio e eu acabei ficando com São Paulo. Só que em algum momento eu pensei, puxa, eu vou tudo. O segundo já foi no Rio. Segundo no Rio, terceiro no Rio, quarto no Rio. Né? Quer dizer, teve umas trocas aí de ponto, mas os 4 pontos foram no Rio. Não foi, eu não tô falando, não sei exatamente o ano de cada um, Não. mas começou tudo isso. Quando foi em 2019, isso um deles foi um repasse, tá, Denis? 2 desses foram repasses. Eu volto em 2019, teve um repasse, em 2018, desculpe. Eu estava grávida e aí surgiu um repasse em São Paulo. E aí eu já tinha uma experiência com repasse e eu fui analisar o ponto. Inclusive eu pedi ali para que eu já tenho, né, no caso aí uma supervisora para que ela pudesse ficar um dia no ponto e a gente entendeu que realmente era um Faria ponto. sentido. Faria sentido. Aí surgiu mais um ponto em São Paulo e depois mais um outro em São Paulo. Isso. E aí chegou a 7. Exatamente. Tem uma pergunta que eu faço, tem uma consideração que eu faço, que é o desafio, e é aconteceu isso comigo, tá? Eu não sei pra quem tá vendo a gente, eu sou franqueado, eu tenho uma franquia do Rio do Mar, cheguei a ter 8 operações, e pra mim foi um turn point, foi uma mudança de mindset, mudança de, usando termos em inglês, foi só uma mudança de ponto de vista, quando eu passei até a minha 5ª operação, até a 3ª, 4ª, eu consegui fazer tudo meio que sozinho. Exato. Eu consegui resolver, eu levava as coisas de uma loja para outra, etc. Parece que o número mágico é 4 ou 5. Eu comecei a precisar de ter um assistente, precisar ter uma coordenadora, uma supervisora. Quando você percebeu que você precisava ter uma estrutura de back-office, vamos chamar assim? Back-office. De estrutura. Você tem hoje, né? Tenho, Então assim, hoje eu tenho uma gerente no Rio, eu tenho uma gerente em São Paulo. Você tem 3 em São Paulo e 4 no Rio, lojas, é isso? Operações, tá. Aí quando eu vim, e aí eu tô falando de liderança, sendo que eu tenho 2 líderes também, uma aqui em São Paulo. Quando eu cheguei, acho que na 3ª loja, mas quando eu já vim pro Rio, como eu não tenho a minha base aqui, eu já sabia que eu tinha que ter uma estrutura para melhor. E aí eu fiz ali no meu business case, eu consegui. Por isso teve até uma velocidade maior de eu abrir. Mais lojas. Porque eu tinha que fazer. Eu ouço muito isso, às vezes você precisa do crescimento, você precisa crescer mais rápido. Pra E suportar a sua estrutura. e às vezes em algum momento, porque às vezes você fala, puxa, se eu não estruturar melhor
Eu não vou conseguir crescer, e às vezes você cresce antes da hora e você acaba tendo, lógico, um custo maior que não está condizente naquele momento. Mas é um investimento, que ali eu entendo que é como investimento. É um segundo investimento, além de botar em loja, é um investimento em estrutura. Exatamente, porque você é uma boa dica. você está apostando ali que você vai... Na verdade, não é que é apostando, você está fazendo um planejamento do seu crescimento, só que se você já não tiver uma estrutura, tem grandes chances de você abrir a terceira, por exemplo, e você ter problemas, porque aí as pessoas começam a se perder. Não é que aquele ponto não está indo bem, é que você perde a mão da gestão. Então, eu já iniciei no Rio de Janeiro dessa forma, e isso acho que fez com que eu criasse uma velocidade maior. Tinham mais oportunidades naquele momento também para vir no Rio, porque em São Paulo estava bem saturado, então foi isso, a velocidade maior aqui. Acho que na terceira, eu já cheguei na terceira loja. Na quarta loja, aí eu já comecei a questão de um back-office. Eu tenho hoje um administrativo, essa pessoa também ajuda na seleção de pessoas. RH, né? Então eu tenho uma empresa terceira, que faz uma parte. Mas tem alguém que cuida da empresa. Mas tem essa pessoa que faz todo esse link com as gestoras, né, de venda, junto, faz todo esse back-office com essa empresa também. Então, e ainda eu falo que todo momento eu estou me questionando o que a gente precisa, porque eu também hoje tenho um outro plano para o futuro de crescimento, de aumentar ou com a marca ou com outra marca, e aí eu estou revendo como é que vai ser então, o que eu preciso adequar para nessa nova etapa. Você já está com mentalidade de crescer mais lojas. Sim. Ó, Adriana, fica de olho, ó. Tem oportunidade aqui, ó lá. Ela Fica sabe. de olho, hein? E me fala uma coisa, a gente acabou dentro da community, que a community, para quem não sabe, é a dona da Devan, vamos dizer assim, dos nossos produtos, e a gente tem uma ferramenta, toda segunda-feira a gente dispara um e-mail e um conteúdo para ajudar a franqueada a performar melhor. Boa! E a gente soltou há pouco tempo sobre a importância do líder, de gerir um bom líder. Você acabou de falar que você tem uma gerente em São Paulo e uma gerente no Rio. Quais são os desafios e como é que se você puder contar para quem está vendo a gente, ouvindo a gente, como é que você gera essas pessoas, como é que é o seu dia a dia com elas, você tem alguma rotina, algum hábito com essas lideranças? Sim. Bom, acho que primeiro reunião semanal, né, eu tenho aí agendada realmente reunião semanal, fora que todos sabem que eu sou bem assim, disponível. Então, sabem alguns ser casos... acessível, as pessoas têm acesso fácil a você. Com certeza. E desde isso é importante para você? Você percebe que isso é um diferencial? Muito. E a equipe sabe que é acessível, não só... Hoje é lógico, eu não consigo ficar falando. Às vezes eu acabo entrando gente na empresa que eu não passei. É fato isso, né? Não tô falando cargo de liderança, tô falando... Em todo time. Né? Uma recepcionista. Exato. E aí, quando a pessoa saber que você é acessível e aberta a escutar, isso não quer dizer que você vai estar escutando, mas profissionalmente você está aberto àquilo e valorizar aquela conversa, ter o respeito, faz muita diferença, muita diferença. E como que hoje eu faço com essas pessoas, eu acho que assim, trabalho muito, e quem está entrando, isso foi uma construção, não é de um dia para o outro, mas a questão de processo, de análise de números. Então quando a gente vai ter uma conversa, é muito mais voltada, como é que foi a venda semana passada? Praticamente, a gente tem processos. Eu sei uma venda que acontece, hoje a gente tem scripts. A pessoa tem que colocar lá quem está vendendo, 11 horas, meio-dia, 15, a gente sabe o turno que vendeu, como é que vendeu. Isso eu consigo, a gente criou, aí é pela minha experiência em tecnologia, que acesso online para venda também, todo o fechamento ele está online, numa plataforma à parte. Então eu consigo, a gente vai discutir sobre os números e o perfil daquela pessoa que está ali, naquele perfil, o que aconteceu, o que aconteceu no momento. Então a gente está sempre essa conversa baseada em números, em performance. E como motivar esse time, né? Como é que trabalhar na motivação, ou como ter uma reciclagem. Hoje a gente está fazendo um trabalho de reciclagem já de treinamento. Estou com uma pessoa que ela é muito boa em treinamento. Então não basta treinar, não. Treinar, retreinar, acompanhar, mensurar. Falar. E, gente, assim, tem que ter, é isso. É pra sempre. Se a gente acha que eu falo que... É consistência, talvez seja a palavra, né? Consistência, exato, Denise. Não adianta a gente fazer, eu treinei, ou eu acompanhei a venda aquele mês. Não, a gente tem que estar o tempo todo nesse acompanhamento. Então, essa rotina de acompanhamento, tem que gostar disso. Por que ontem não foi legal essa venda? O que aconteceu?
teve algum problema no local ou não. Então, essa busca, o que vai melhorar? Ontem mesmo eu estava em reunião com o time, porque tá um ponto que não tá performando tão legal, e eu resolvi fazer diretamente ali. E ali a gente falou dos sonhos das pessoas que estão ali. O que ela quer comprar daqui 3 meses? Cada um falou que queria comprar uma determinada coisa. Então eu falei, porque hoje a gente faz uma questão de metas, né? Para que realmente agregue. O foco a gente não olha para um atendente, a gente olha para um vendedor, mesmo num segmento de alimentação. Então a gente fala, o que você vai fazer essa bonificação? O que vai fazer com essa bonificação? Cada um ali colocou um sonho. E aí eu falei, daqui 3 meses a gente vai Deixa de ser uma bonificação para ser um sonho, né? É isso. E aí daqui 3 meses a gente vai se encontrar pra gente falar do seu sonho. Se você realizou. Porque mas a gente tem que trabalhar. E aí essa energia com a liderança também é muito importante. A liderança também tem que saber, você tá junto. Você não tá mais na ponta, mas você tá junto ali. E tá entendendo. E você sabe o que tá acontecendo. Porque você acompanha de uma forma ou de outra. Sabe que a gente, para você pesquisar aí, o primeiro episódio aqui da série do Rio Innovation Week foi com o Clodoaldo e com o André da IES Idiomas. E eu adorei o que o André falou, o franqueado da IES. Ele falou, eu até achei interessante, eu não cobro a meta, eu cobro se ele cumpriu o processo que ele estava combinado de fazer. Sensacional. E eu achei isso porque a meta é uma consequência de uma série de processos que você faz. E você trouxe agora que eu vou complementar o que ele falou. Quer dizer, você estar próximo da sua equipe ajuda ele a cumprir o processo. Faz sentido isso? Faz porque às vezes ele não entendeu o processo também, nem sempre. E aí ele não faz porque ele não entendeu, né? E aí ele fala, mas já expliquei, já foi pro treinamento, mas ele não entendeu. Aí agora, eu falei que no treinamento de quem tá chegando, ele tem que ter uma etapa ali, 1 hora ali de explicação de como ele consegue chegar na meta dele. Porque eu percebi que as pessoas não estavam conseguindo quem chegava. E hoje a gente tem um plano de vendas para cada quiosque, diário, o que ela tem que bater aquela diariamente. Processo. E a pessoa tá olhando, não, ela conhece. Então ontem eu perguntei pra pessoa que tinha acabado de chegar, você conhece? Então ali eu vi que ainda não entrou a importância de ele olhar diariamente. E o meu pessoal sabe quanto que foi o dia de ontem, quanto que tá faltando, ou quanto vai se superar. Então isso tem que estar na veia, sabe? Essa é a proximidade. Exatamente. Deixa eu te perguntar, como é a questão da rotatividade? Costuma ser, no varejo é um problema. E para você, é um problema a rotatividade? Seus funcionários? Eu falo que até o primeiro ano, Denise, é onde a pessoa, ou ela compra os valores que ela tem, que eu falo aí são o meu grupo, né? De quiosques aí, ou ela compra junto e os objetivos dessa empresa e casam com o dela, ou provavelmente aí sai. E as pessoas que passam nessa etapa, eu tô falando em média 1 ano, elas ficam. Então eu já tenho gente comigo com 10 anos, eu tenho gente com 7, 6, então hoje a gerente, ela entrou como atendente, hoje ela é gerente. E você tem um plano de carreira para esse pessoal? Eu acabei formando, quer dizer, tudo isso... Foi nascendo junto com você? Foi nascendo junto com a empresa, porque, bom, a princípio não tinha, e aí eu fui formando, porque hoje a gente tem, então... Então ela vê que ela pode crescer. Então hoje como é que é? Hoje a gente tem o atendente responsável, o líder e o gerente. E hoje eu tenho um projeto aí, que aí é construir uma pessoa que esteja mais próxima comigo. Até para você poder continuar crescendo. Exato. Então hoje meu maior desafio é quem me substitui, entendeu? Não estou falando em negociações com os estabelecimentos, não, mas com outras marcas, mas de fato é com o próprio... ali na gestão, nessa gestão. Né? Nessa visão de gestão. Então hoje é a minha outra busca. Até para você poder crescer e buscar mais operações. É isso, é esse o objetivo. Você falou que assim, não em negociação. Nós estávamos conversando aqui, gente, nos bastidores, e conta um pouquinho que isso foi de pessoa, gestão e negociação. Como é que você encara esses pilares, né, de gestão, de informação e negociação? Conta pra gente. Então vou começar aí pela negociação, né? A gente já estava falando dos outros pilares, vou falando de negociação. Acho que é um dos pilares muito importantes. Primeiro, o que é a negociação para você? É com ponto, é com as pessoas, é com o cliente? O que é que se chama negociação? É tudo? Mas acho que a gente pode voltar até um pouco mais pro ponto. Mas acho que a gente vive negociando, né? Porque até com o seu time... É uma negociação. É uma negociação.
Porque você tem que entender o outro, não dá ter só um ganha-ganha, só, né, perde-perde. Então, os dois lados... Não dá para um lado só ganhar. Exato, é isso, eu falei errado. Os dois têm que ganhar. Então, eu falo, eu tenho muito, até pra gente falar de negociação, todo mundo fala assim, não, agora eu sou dono e agora eu que decido. Não, você vai continuar negociando com o seu time, porque você tem uma negocia com a família, né? Negocia com a família, negocia com a esposa, exatamente, exato. Então, isso é o seu dia a dia. E é como olhar exatamente, os dois têm que sair ganhando. Os dois têm que abrir mão para alguma coisa para aquilo continuar. Então, quando a gente... Desculpa, você... Não, pode ir. Quando a gente fala de ponto, aí eu vou olhar um pouquinho mais pro ponto, que é eu falo que é um dos pilares super importantes no êxito também do seu negócio. Né? Quando a gente está olhando o ponto, a gente está olhando o valor daquele ponto, o seu custo de locação. Então, como é que você faz isso? Como é que você apresenta? Eu quero entrar aqui, eu quero ter aqui a Nut Bavária, por exemplo. E aí você vai também apresentar aquilo e vai entrar uma negociação e você tem que saber se aquilo está muito fora, como é que você traz aquilo para uma realidade dentro do seu limite, ou também então está colocando um valor muito acima, ou quando ali você entende, bom, agora eu vou entrar e eu tenho que aceitar porque senão eu não vou conseguir entrar e eu quero estar muito aqui, estrategicamente é importante eu estar. Então, a negociação é quando você tem essa visão mais ampla. Né? Ou então eu aceito qualquer coisa, por exemplo. Não, né? Eu vou analisar ali com bastante calma e vou propor de repente uma outra coisa. Mas essa negociação tem que ter muito respeito. E aí eu falo independente dela, mas também no estabelecimento. Você cria ali um elo de confiança. Hoje, pelos lugares que eu tenho há muito tempo, eu tenho uma confiança estabelecida pelo trabalho, pela credibilidade financeira. Então é isso que pra mim vai compondo a negociação. Sabe quando você fala em negociação, isso às vezes a gente abre a mente, às vezes são pequenos momentos que são gatilhos, né? E eu vejo isso mesmo. Quando a gente começa a entender que quase tudo na vida é uma negociação, que você precisa abrir mão de alguma. E uma negociação às vezes você abre mão, né? Então eu acho que, pelo que eu entendi que você falou, ver se faz sentido, eu vejo que você está numa operação com seus funcionários, com seu cliente, com seus líderes, com a sua família, você acaba vendo uma negociação no sentido bom da palavra. Exato. Então assim, por que eu vou abrir mão, que ele vê valor, que ele vai abrir mão para mim, então é uma troca. Então eu acho que... Às vezes você abre mão para você conseguir depois chegar numa outra coisa que você queira. Né? Ou aquele ali, frente o que tem de valor das outras coisas, abrir mão daquela questão ali em negociação, vale a pena. Mas eu quero dizer que eu vejo às vezes algumas negociações que elas vão para um lado de ego, tipo eu preciso ganhar, e eu falo que dinheiro não foi no ego. Então nenhuma negociação eu vou com ego junto. Não existe isso. Porque você perde dinheiro, eu não gosto de perder dinheiro. Então, ali é a forma racional. Aonde eu vou, o cara tá pedindo faz sentido. Ou se eu acho que não faz sentido, ali eu mantenho minha posição. Mas não porque eu não vou ceder, porque eu não vou ceder o negócio de... Isso é com o time também. É porque não faz. E ali eu vou tentar explicar de forma racional porque que não faz. E às vezes não dá mesmo. Mas eu vejo assim, é uma briga, não tem um ganho e outro perde, a gente tá brigando. A gente, quando vai para uma negociação, a gente tem que saber que a gente está indo pro pró dos dois, que vai dar certo. Vai ter que abrir mão de algumas coisas. Exatamente. Como é que você encara treinamento para os seus gestores? Quer dizer assim, você costuma capacitar os seus líderes principalmente? Você vai nos eventos que a franqueadora promove? Sim. Como é que você encara essa questão de se manter atualizada, de capacitada, tanto você como o seu time que você atua hoje, com os seus líderes? Isso é o que eu venho... participo aí de congressos, enfim, em feiras, a ideia sempre está atualizada, né? Eu acho que é um ponto até que eu tenho que trabalhar mais comigo e com gestores, né? De que realmente tem uma atualização com frequência maior. Então é um ponto que eu preciso trabalhar um pouco mais aí nesse tipo. Você acha que isso é importante? É super importante. Até porque os gestores, ou então o time em si, todos nós, cada vez que você participa, você aprende alguma coisa e isso te fortalece, te energiza. Eu acho que, além de tudo, treinamento, além de ter uma capacitação, tem uma energização.
Porque você quer fazer diferente, quer fazer melhor, você se envolve mais. Então acho que é uma coisa super importante treinamento. Hoje, qual que é a sua estrutura hoje, fora as lojas? Assim? Você falou que tem uma gerente, tem uma liderança, você tem mais alguém que te ajuda com... A minha back-office, né? Qual é a sua estrutura de back-office? Eu tenho um administrativo e essa empresa Você tem um escritório? Como é que funciona isso? Você tem um lugar físico? Tem um coworking. Você tem legal, você tem algumas posições? Tá, que aí eu fico uma flexibilidade maior. Até porque o objetivo não é só mais a back-office que vai estar ali mesmo, né? Tem essa empresa terceira que me ajuda aí toda a parte financeira. Jurídica? Não, essa empresa não. Aí eu tenho outro parceiro que me ajuda na parte jurídica. Isso é importante a gente ter, tá? Eu acho que tanto trabalhista quanto os contratos, super importante. Renovatórias. Super. Então essa assessoria é importante. Muito você tem uma assessoria e você paga mensal? Como é que é isso? Fiquei curioso agora. Não, você paga quando você precisa? Esse sim. Mas provavelmente também eu acho que já vi uma opção que era mensal. É que, como eu tenho constantemente, até por outros negócios também, tenho contato com essa pessoa, ela me ajuda como um todo, então não é mensal, tá? Bom, eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui uma dica de ouro, uma gestão bem sucedida em franquia, assim. O que você percebeu que você tem? Qual é o hábito que você tem hoje? Eu até estou fazendo trocadilho com o meu livro. Qual é o hábito que você tem hoje que você não abre mão? Você falou muito da proximidade, eu acho que esse já é uma coisa que você já não abre mão. Mas tem alguma coisa que você faz sempre assim? Você tem uma rotina de visitar a loja? Você tem uma rotina de conversa com a sua liderança? Você tem alguma rotina que você percebe que você faz isso de forma consistente? Consistente análise dos números. Foco em números. O tempo todo olhando para número. E aí, mas não é o número. Na verdade, o número está me contando uma consequência do que aconteceu ali. E aí ele tem uma investigação. Aí eu vou conversar com a gerente, lógico. Eu não vou estar o tempo todo falando isso, mas assim, tanto é que somente a gente... É a sua base, é onde você toma a decisão. A minha base. Porque tem alguma coisa acontecendo, naquele ponto em que você trabalhado, não converteu tão bem, então alguma coisa está acontecendo ali. Você falou que está pensando em crescimento, né? E a ideia é crescer no mesmo segmento. Como é que você encara isso? Você busca, ou você quer mudar de segmento? Como é que você encara o seu crescimento para o futuro? Ou você está esperando oportunidades? Oportunidades, Denis. Eu acho que no meu segmento, na verdade eu gostaria de continuar nesse segmento, mas eu vou falar melhor. Traz um pouco de know-how, né? Muito. E facilita a estrutura. Então a prioridade era crescer nesse segmento. É muito mais fácil crescer com a Dante, né? Porque é escalonável, a estrutura já está lá, treinamento já está lá, etc. Equipe, né? Equipe, tudo. Mas eu acho que também tem muito a questão de oportunidade. Eu, em 2020, até eu estava indo naquele evento de multi... Somos multi. Não. Em Las Vegas, que Multi-Unit. Multi-Unit. Já convido você, hein? Vou deixar aqui embaixo a dica para ir pra gente para Las Vegas. E aí, porque o objetivo era um crescimento, até de mesclar com outras marcas e tal. Realmente, teve ali um corte ali, porque foram 2 anos de recuperação, né? Porque eu não fechasse, foi muita luta. Como é que foi na pandemia? Como é que foi? Você estava em aeroporto, você falou que tá... Eu estava em todos os pontos que fecharam completamente. Todo mundo fechou completamente, né? Mas assim, muitos pontos com uma retomada muito mais difícil que outros. Quando começou a retomar shopping, todo mundo estava naquela carência de sair de casa, de visitar. Então teve um bom. Mas aeroporto, metrô, imagina metrô. As pessoas, o público principal da Dutch, que é um público mais passagem. Ele não, na verdade, ele não ia mais de metrô, ele não usava metrô. Então até como adequar o produto para um público que tivesse mais acesso a esse produto. Então a gente tinha que adequar custo, valores. Então foram muitos desafios. Então eu falo que foram 2 anos de recuperação. Então deu uma travada nesse momento. E aí depois, enfim, outros desafios aconteceram na minha vida. E aí que agora volta novamente a falar de crescimento. Mas acho que a pandemia... Só que a pandemia, deles, por incrível que pareça, e eu falo que são oportunidades, eu também conheço muitas pessoas que cresceram e adquiriram novos negócios. Não foi o meu caso, mas cresceram. No meu caso, foi uma retomada muito melhor. Porque ali, eu falei para o meu time, a gente não tem oportunidade, a gente tem que fazer o melhor do melhor. E a gente foi com uma garra total. E aí eu vi que
que eu achei que estava bom, a gente poderia estar fazendo muito melhor. Então, no fundo, as performances, quando a gente retomou o fluxo, a gente teve uma performance muito melhor. Isso eu vi, muita gente voltou muito mais forte. Eu falo que foi uma... Quem usou a pandemia a seu favor, essa palavra até ruim, essa frase. Tem um momento que você não sabia o que ia acontecer. Então, isso, o pessoal falava que nunca mais avião, então espaçamento enorme, enfim... Eram várias notícias, a gente falava do ar-condicionado do shopping, era uma loucura. Mas, depois que passou essa etapa e você começou, você tinha que fazer, tinha que acontecer. Em algum momento eu falei, eu não vou mais investir valor próprio meu no negócio, porque o negócio ele vai superar sozinho. E foi, porque sozinho era a gente na frente, fazendo. Eu falei, não sei, e foi, porque a gente vai ter que fazer o melhor aqui. E a gente fez, e aí nisso usou essa base, e são conhecimentos, experiências que a gente usa até hoje. Simone, muito bacana, eu vou te agradecer demais a sua presença. Eu comecei a perguntar para os meus entrevistados se tem algum livro, se tem algum filme, se tem alguma pessoa que te inspirou e te inspira na sua jornada como franqueada, que você leva para o seu dia a dia, que você leva como um aprendizado, ou que você consulta. Tem um filme, um livro, uma pessoa que vem à sua cabeça? Acho que eu poderia falar vários livros, filmes, mas assim, meu pai, né? Meu pai... Dentro de casa. E meu pai falecido. Às vezes você imagina como ele falaria com você? Eu escuto. É muito bom isso, né? Então assim, ele realmente tinha um domínio de negócio absurdo, dentro de uma limitação cultural ali, porque é uma pessoa que veio de Portugal, e, enfim, tinha estudo, e ele cresceu dessa forma. E aí eu imagino com ainda... Ele empreendia? Empreendia, ele trabalhava na verdade com construção, mas assim, ele já teve de tudo, desde fábrica de palmito, desde danceteria naquela época, né? Se falava danceteria, então é super eclético. Então hoje, no momento da pandemia, por exemplo, a gente tinha uma questão que tipo, a gente não desiste. E a gente assim, o negócio não tá dando certo, ele tem que dar. A gente só vai vender o negócio se for para um outro, para uma outro investimento. Então não existe, a gente vai fazer. Então essa energia, e não só isso, várias outras, como gerir as pessoas. Então acho que várias vezes ainda, em momentos desafiadores, eu questiono como que ele faria, né? E aí eu tenho essa inspiração. Muito bacana. Simone, muito bom estar com você, muito bom, espero quem ouviu a gente tenha pegado algumas inspirações, eu peguei várias aqui. Que bom, que bom, e muito importante também para mim estar falando, essa oportunidade de troca, eu acho que a gente, nossa, isso a gente agrega muito pro empresário, né, essa troca, são pequenas coisas que a gente vai, e a gente pega e vai colocar na prática, e como faz a diferença. Que vive o que a gente está vivendo, né, então assim... Exatamente, Então acho que isso aqui é o mais... Aliás, eu adorei o nome, né, Divan, porque eu falo, nossa, acho que todo mundo, até porque são momentos muito solitários que você passa. Então acho que você ter essa oportunidade de troca e eu falei, nossa, super fácil. Quem não quer poder falar ou então, na verdade, ouvir e saber da experiência do outro, como ele resolveu algumas coisas, né, na prática. É exatamente isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você com a gente. Deixe seu comentário aqui embaixo. E mais uma vez eu quero agradecer aqueles que fazem esse projeto acontecer, a BWA Global. Se você quer extrair o melhor do seu negócio, você precisa conhecer a BWA. Acho que você falou de números, né? A contabilidade é um pilar mega importante na nossa gestão. Então é importante para qualquer empresa, principalmente para quem atua com franquia, que a margem é bem apertadinha. Então eu quero reforçar que eles estão disponibilizando aqui um QR Code para você fazer um diagnóstico e poder avaliar se você está tirando o melhor da sua questão tributária, da sua questão dos seus números. Acessa e faz esse diagnóstico, é gratuito para quem está assistindo a gente, é um presente nosso para você avaliar um pouco como estão os seus aspectos tributários. Também quero agradecer a Franquia Extranet, que é uma das maiores plataformas de gestão de comunicação e processo entre franqueados e franqueadores. Por acaso eu sei que a NUT usa. Sim. Você sabia que eu fui franqueado da NUT, né? Sim, no Mackenzie, né? No Mackenzie, exatamente, muito tempo, e tenho muito carinho pela NUT, uma marca
marca muito bacana e eu sei que a NUT usa essa net e várias franqueadoras usam. Queria te convidar a conhecer também a Extranet e a OV Franquia, que é uma das maiores iniciativas para apoiar o varejo brasileiro. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessas marcas que nos apoiam e convidar você para seguir a community, deixar seus comentários e ficar de olho nos próximos episódios. Simone, muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Divan com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores.